Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. Hoje eu vim falar pra vocês de um livro que é uma analogia, na verdade. Por enquanto, né, há rumores de que vai vir outro livro por aí, quem sabe, mas é uma antologia que ela é um pouco de ficção, um pouco de fantasia e eu simplesmente amei. Já entreguei meu veredito da obra logo no começo, mas é isso. Eu tô falando de Vilão, da Davi Schwab. Esse livro ele é publicado pela Grupo Record e ele tem 363 páginas. O segundo livro eu tenho ele aqui, é o Vingança. Esse é mais calhamaço, acho que tem quase 600 páginas. E eu não li ainda, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo sem spoilers sobre o livro Vilão, só sobre o livro 1. O 2, quando eu terminar, eu tenho a meta de ler ele até o fim do ano, então provavelmente logo vai vir aí. Eu vou trazer resenha pra vocês lá no Instagram, então segue lá. Antes de eu começar a falar sobre a história e minhas opiniões, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Aqui a gente não vai ter heróis e vilões. Aqui ninguém é totalmente bom e também ninguém é totalmente mal. Fiquem com isso em mente. Aqui nós vamos ter Victor e Ellie. Victor e Ellie são dois jovens ambiciosos, arrogantes, mas totalmente brilhantes. Eles estão na universidade e para concluir o ano, eles precisam fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, os dois acabam focando seus estudos em relação à adrenalina, a experiências de quase morte e pessoas que adquirem forças, poderes sobrenaturais. E aí eles chegam a essas teorias que relacionam as experiências de quase morte, que é o EQM, como eles chamam, a pessoas extraordinárias que possuem poderes sobrenaturais, que eles chamam de EUs. Só que enquanto eles estão nessa de testar teoria, ver se dá certo, isso e aquilo, acaba dando muito ruim, gente. Acontece muita coisa errada. E aí que a gente passa para 10 anos depois, onde a gente tem o Victor acabando de sair da prisão, com uma sede de vingança em relação ao Ellie. Então o Victor, ele se junta a um ex-companheiro de prisão e uma garotinha, que é a Sydney, que possui um poder bem poderoso e peculiar para ir atrás do Ellie. Em contrapartida, nesses 10 últimos anos, o Ellie ficou fazendo o seu nome. Ele é considerado herói e ele faz isso e aquilo, mas ele também caça essas pessoas extraordinárias pra eliminá-las. Gente, eu não tô falando spoiler, tá? Isso é a sinopse do livro. Fiquem tranquilos, não vai ter spoiler aqui. Enfim, o Ellie ele se junta também com uma outra mulher, que é a Serena, que possui um poder também muito forte, muito peculiar. E a gente tá nessa rincha entre os dois. Um quer matar o outro, vamos ver quem vai matar primeiro. Basicamente é isso. Eu tenho uma história em relação à leitura desse livro, porque eu comecei a ler ele, eu li as primeiras 112 páginas e parei. Porque eu tava em época de prova na faculdade, e aí eu tava atolada de coisas pra fazer, parei a leitura. Sabe quando você para um livro que tá muito, muito bom e você fica, vou continuar. Nesse vou continuar, passaram-se alguns meses até eu retomar a leitura e eu decidi reler até as 112 páginas e começar a leitura tudo de novo. Cada vez que eu pegava pra ler o livro, eu lia umas 100 páginas. Então, pra vocês terem uma ideia quanto eu gostei da leitura, o quão fluida foi a leitura pra mim e o quão interessante. Porque aqui a gente vai ter capítulos curtos, o que eu já considero um ponto muito positivo num livro, porque é mais fácil você ir de capítulo em capítulo, quando o capítulo é mais curto e parece que a história se desenvolve mais. E a gente vai ter capítulos alternando entre passado e presente. Então a gente vai saber o que acontece lá no comecinho, quando eles estavam com esse projeto, com essas teorias e testando e tal. E agora, 10 anos depois, atualmente, o que eles estão fazendo, os desejos que movem cada um aqui. E aí, gente, é como se fosse um quebra-cabeça sendo montado enquanto a gente vai lendo. Porque como são capítulos curtos e alternando, a gente tem uma faísquinha do que aconteceu aqui, aí volta pro presente. Aí você fica tipo, mas pera, por que a gente tá aqui? Como que chegou a isso? Aí volta, tem mais um pouquinho da história. Aí vem pro presente de novo. Então você vai juntando as peças aos poucos pra descobrir o que realmente aconteceu. E eu adoro quando o livro é assim. E é outro ponto que eu quero falar. Esse livro eu sempre vi as pessoas falarem super bem. Sempre vi as pessoas falarem bem dele. Sempre foi um livro que eu quis ler. Só que eu enrolei muito pra começar. E depois que eu comecei, eu só conseguia pensar
Por que ninguém me obrigou a ler esse livro antes? Eu amei, porque tem toda essa história que envolve um pouco de ciência e tal. Aí tem esse mistério no começo de por que eles se odeiam, por que eles querem se matar. E aí os personagens, eles acabam se desenvolvendo e você percebe que eles são muito complexos. Porque como eu falei pra vocês, aqui não tem bom ou ruim. Aqui a gente vai ter pessoas que vão fazer coisas questionáveis em prol do que elas acreditam. Tem uma frase nesse livro que fala que não existem homens bons nesse jogo. E é exatamente isso. E o que eu acho mais incrível ainda é o meu primeiro contato com a escrita da Schwab. E eu fiquei totalmente encantada, porque nesse livro a gente vê os personagens agindo, fazendo besteiras e tudo mais, só que ao mesmo tempo que você vê o que tá certo ou errado, pelo menos na nossa visão certo ou errado, você consegue ver que na mente do personagem o que tá motivando ele. Você consegue entender o porquê ele tá fazendo isso. Tanto que eu consegui sentir pena de todos os personagens em algum momento dessa história. Mesmo sabendo as coisas ruins e tal que eles fizeram, obviamente, você não vai passar pano pra isso, porque, caramba, eles fazem muita coisa. Mas é uma coisa além disso, porque você entende a complexidade do personagem em relação ao que ele tá fazendo. O porquê, o que ele acredita, e não é alguma coisa superficial. Vem lá de dentro. Gente, é incrível. Sério, eu juro que faz muito sentido. Foi muito bom, porque a primeira vez que eu peguei pra ler ele, as primeiras 112 páginas, eu falei, não, esse personagem aqui, ó, tem inveja do outro, e é isso, ele tá fazendo errado, enfim. Foi essa a minha visão. Quando eu peguei a segunda vez pra ler, isso foram uma diferença de meses, tá? Eu li com uma visão totalmente diferente, com uma mentalidade diferente. Porque eu via que tinha um pouco de inveja e tal, mas tem um motivo, gente. Vocês conseguem ver pela vida do personagem tudo que aconteceu, o que pode levar ele a ter esse sentimento de inveja, querer atenção. Então, como eu tô falando pra vocês, eles são muito bem construídos pra chegar até onde eles estão. Então, no começo do livro, eu tava com uma visão, tipo, eu acho que esse daqui tá errado, entendeu? O outro tá sendo melhor, tá fazendo isso pelo menos pensando em tal coisa, enfim. Eu sei que no decorrer da história, a minha visão mudou totalmente. Então, ele é um livro que ele te faz questionar as suas convicções, te faz refletir sobre o que é certo e errado, e ele traz um cunho muito forte em relação ao fanatismo religioso. Porque um personagem aqui, ele vai ser movido a isso, então traz essa reflexão em relação ao assunto de uma forma muito explícita e construída, e você consegue... Gente, é incrível. Foi um livro com altas emoções, porque eu ficava em agonia quando os dois personagens estavam tentando se confrontar. Aconteceu algumas coisas que eu achava que era o que tinha acontecido, e depois não aconteceu, era só uma armação. Então, ele é um livro muito cheio de estratégias. O Victor, ele é cheio de estratégias, gente. Ele pensa em muitas coisas, muitos detalhes, ele arruma planos e mais planos. Eu gosto muito de personagens assim. E como eu falei pra vocês, não tem como você falar o personagem que você mais gosta ou não, mas querendo ou não, você vai acabar decidindo um lado, ficando mais de um lado, porque dos males o pior, vamos dizer assim. Eles têm as suas motivações, fazem coisas erradas que você não vai aprovar, mas você consegue ver a mentalidade de cada um. E, enfim, eu acho que ele é um livro que poderia ser muito simples, à primeira visão, mas se você lê prestando atenção, interpretando, ele acaba se tornando um livro muito complexo e cheio de coisas que vai te cativar, porque é uma leitura muito fluida, capítulos curtos, alternância, enfim, gente, tem toda essa história dos poderes, você quer saber qual que é o poder de cada um, como que eles vão usar isso, quando eles vão se encontrar, será que eles vão se encontrar, como que vai ser esse confronto. Nossa, eu terminei esse livro totalmente apaixonada, eu favoritei ele. E eu tô ansiosa pra começar o próximo, porque ele acabou de uma forma que até poderia ser fechada. Mas, gente, o livro, ele é movido à ambição, a sentimento de traição e vingança dos personagens. Então é óbvio que não ia ficar fechado assim, porque os dois vão estar se confrontando em algum momento, vão dar um jeito de fazer isso. Então eu não vejo a hora de começar o segundo pra ver como que vai ser as coisas, e aí eu trago resenha pra vocês
lá no Instagram, mas eu digo, vale muito a pena conhecer a história de vilão. Eu saí apaixonada. E arrependida de não ter lido antes, viu? Então, leiam. Bom, meus amores, então essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês conheciam a história, se ficaram com vontade de ler. Não se esqueçam, se quiserem adquirir esses livros, outros livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Então é isso, gente. Até mais. Beijo!